E o dar certo é continuar, é persistir, é corrigir rota. E o mais importante é o quê? É carro sem retrovisor, é não olhar para trás, porque o sucesso é de quem não olha para trás. Sejam bem-vindos, estamos com mais um Crescer e Multiplicar. Vamos falar hoje sobre o poder do fazer, sobre o poder de quem precisa faz, quem precisa não negligencia e quem precisa não dá desculpa, porque quem faz, faz, quem não faz dá desculpa. Resultado é fruto do fazer, resultado é fruto de quem tem coragem. O sucesso, ele vem de base sólida. Sucesso não existe atalho. Estou hoje com uma convidada muito especial, Francine Lira. Olá, muito obrigada por mais uma vez poder compartilhar aqui com você, né, um pouquinho do nosso conhecimento, experiência, e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Eu e Francine temos uma história de 14 anos empreendendo na nossa vida conjugal e empreendendo em alguns negócios. Já passamos por muitos negócios, já quebramos, já nos decepcionamos, já a gente se entregou em muitos negócios. Alguns negócios não deram certo, mas muitos deram certo também. E o dar certo é continuar, é persistir, é corrigir rota. E o mais importante é o quê? É carro sem retrovisor, é não olhar para trás, porque o sucesso é de quem não olha para trás. Então, esse capítulo do Crescer e Multiplicar, a gente vai falar sobre o fazer, o poder do fazer, porque as pessoas hoje estão muito na fase da desculpa. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Faz com que tem, porque fazer, realizar é com o que tem na mão ou com o que não tem. Faça com pouco, faça com nada, mas faça. Não fique paralisado se lamentando, não fique paralisado reclamando, não fique paralisado falando que você não tem oportunidade, que você não conhece ninguém, que você está numa cidade muito ruim ou que você tem nada. Porque o nada vira tudo na mão de quem quer fazer. Francine, quantas das vezes a gente já se encontrou, né, em situações que a gente não tinha nada, que a gente não tinha a melhor condição ou não tinha condição, e eu falo que o que a gente foi lá e fez. Exatamente. A gente foi lá e desbravou, a gente foi lá e criou uma disrupção. Por quê? Porque eu tenho uma frase: a vontade tem que ser maior do que a tua capacidade. A vontade tem que ser maior do que o que você tem na mão. Quando você tem isso dentro do seu coração, dentro de você, você vai fazer acontecer. Você vai ter base sólida, você vai conseguir, você vai se conectar, você vai perguntar, você vai ter interesse e você não vai ficar se lamentando. Eu vejo hoje que a barra de rolagem do celular, ela é desculpa para sua mente, para você ficar se comparando. Não se compara com ninguém. Por quê? Porque Deus te fez único. Deus colocou um propósito único na vida de cada um, aonde você não tem que se comparar, aonde você não tem que se limitar e aonde você não tem que se paralisar pela sua falta de condição. Não é isso, Francine? Exatamente. Eu vejo, Átila, que as pessoas dão muita desculpa. Tudo é desculpa, que para você é mais fácil, que você teve isso, que você é assim, que você é assado. As pessoas dão muita desculpa e acabam não executando. Por que uma pessoa se destaca mais do que a outra? Porque ela faz mais do que a outra. Isso independente do setor, independente da posição que você esteja, independente de qualquer coisa. Só se destaca quem faz mais. Só se destaca quem faz certo.
Então, não adianta você fazer, se você não estiver fazendo da maneira correta. Então, eu vejo que muitas pessoas dão desculpa. Ah, para você é fácil, como você falou. Ah, você não está aqui na região tal. Para você é fácil. Você não tem que passar por determinadas coisas. Para você é fácil. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que encarar aquilo. Então, eu vejo que dão mais desculpa do que realmente faz. Então, se você pegar para fazer, vou meter a mão, vou fazer acontecer aquilo... Esse que é o difícil. É verdade. Então, assim, e além de tudo, eu vejo que hoje em dia as pessoas acabam menosprezando o processo do outro, de quem realmente fez. Então, esses dias eu até falei um pouco no meu Instagram sobre isso, porque as pessoas menosprezam o processo do outro. Hoje você pode fazer determinadas coisas porque você passou por um processo, você fez acontecer. Como você falou, a gente já teve situações que a gente não tinha saída. E não tinha nem de onde tirar. Mas a gente fez acontecer. Verdade. A gente fez acontecer. Não, eu vou ali, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou persistir. Claro, com uma direção, com sabedoria, vendo que a gente não tem que persistir no erro. Mas se aconteceu... Então, assim, todos os processos da nossa vida foi assim. Exatamente. Então, se você olhar e falar assim, caramba, por que o Átila deu certo? Porque você não desistiu. Você fez acontecer. Caramba, mas por que a empresa dele é assim? Por que a equipe dele faz? Porque você faz acontecer não só no passado, mas você faz acontecer todos os dias. Então, é muito fácil hoje alguém olhar para você, julgar, falar determinadas coisas, mas não viram o seu processo, que você, lá atrás, você abriu mão de determinadas coisas, porque as pessoas falam muito, mas não estão dispostas de abrir mão. Entendeu? Não estão dispostas eu vou deixar de comprar isso, de fazer a viagem tal, de comprar o carro tal, para investir na minha empresa, para acontecer. Eu vou deixar de viajar, vou deixar de tirar final de semana, de férias, de folga, disso, daquilo, e vou trabalhar 18, 20 horas por dia. Eu vou me dedicar, eu não vou parar, eu vou fazer isso porque tem um propósito. Então, hoje eu vejo que as pessoas falam muito, existe muita teoria e pouca prática. Então, tem muita gente aí dando mentoria. E aí, com essas pessoas que vocês estão consumindo, vocês já pararam para ver o resultado? Tem pessoas aí que estão falando que tem muito resultado, mas a gente vê que hoje em dia todo mundo dá mentoria. Todo mundo, ao invés de ser aluno, ele já quer ser professor antes de ser aluno. Exatamente, mas por quê? Eles têm a teoria. Na teoria, é tudo muito lindo. Eu posso chegar aqui na teoria para vocês e te dar um beabá. Olha, você tem que chegar, você tem que fazer isso, isso, isso. Olha, você não pode fazer não sei o quê. Mas você faz, de fato? Você fala o que você vive? Porque essa é a diferença. Francine, criaram agora uma narrativa em um mundo que eles são muito bons de vender e ruim de fazer. Chegou a rimar. Cuidado. Cuidado com quem é muito bom de vender e é ruim de fazer. Ruim de fazer é ruim de entregar. Eu não sei nem se esse verbo está certo, se eu conjuguei bem, se o que eu fiz aqui, mas chegou a rimar. Muito bom de vender e muito ruim de fazer. O ruim de fazer é não entregar. Por quê? Porque não tem o quê? Não tem a resiliência, não tem a história, Exato. Não tem a vivência e não tem o mais importante, a consistência. Porque consistência traz resultado, que é trabalho duro, que é estudo, que é não desistir, que é continuar, independente de qualquer coisa. E o que? Fazer a coisa certa leva tempo. Fazer a coisa certa tem muitas percas no meio do caminho. Você vai ser traído, você vai ser enganado, você vai ser iludido, mas você vai o quê? Continuar. Exatamente. E o poder do continuar, ele vem junto com o poder do fazer. Exato. Eles se complementam. Então, você está muito na teoria. Hoje o pessoal é muito na teoria. Hoje o pessoal tem um conteúdo de Instagram que é muito superficial, de YouTube, das redes sociais em geral. Mas eu tenho a certeza que é o seguinte, muito do meu caminho foi acelerado porque eu andei e me conectei com pessoas de verdade. Sim. Eu sempre fui o menor da mesa, desde sempre. Eu nunca quis ser o maior. Eu nunca falei que eu faço A e não entregava o A. Esse que é o problema hoje. As pessoas estão sendo iludidas
Por quê? Porque elas ficam paralisadas, que ela fala, não, eu não tenho condição, fulano de tal já é grande, fulano de tal, esse mercado aqui tem uma empresa que faz chocolate que é gigante, mas essa empresa que faz chocolate, ela começou vendendo trufa. Ela começou, ela não paralisou, por quê? Porque ela não tinha condição. A gente tem um exemplo de uma amiga que a gente tem, que ela vende semijoias, é uma das maiores vendedoras de semijoias, uma das maiores fábricas de semijoias do Brasil, vai ser a maior, que ela começou vendendo para os outros. Ela foi lá, vendeu, começou sem nenhuma condição para sustentar a filha dela, para se sustentar. Ela foi lá, o quê? Ela fez, ao invés de ficar falando, ao invés de ficar pensando, será que vai dar certo? Será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu consigo? O que vão falar de mim? Para com isso e faça. Faz. Primeiro você faz, depois você vê. Porque o pessoal também, hoje está todo mundo vendo, que você tem que ter estrutura. Quando você começou, você tinha estrutura? Mentira. Eu ia falar exatamente isso. Que tem que ter organização, cultura, organização. Primeiro, quando você começa, você não tem nada, é só você e Deus. É só você e você. É só você e a sua companheira ou o seu companheiro. Sim. Então, não se limita nesse negócio, tem que ter cultura, tem que ter organograma, tem que ter... Depois você vai ter. Mas quando você começa, a maioria das pessoas estão começando para sobreviver. Estão fazendo para sobreviver. Não estão fazendo por uma hype, uma moda, porque eu quero. Poucas pessoas têm capacidade financeira para começar um negócio. Elas estão na raça. Mas eu vejo que esse número de pessoas tem diminuído, porque as pessoas estão se limitando, se comparando. Eu ia falar isso. Eles estão o que acontece? Hoje eu vejo muito isso. As pessoas estão se comparando com o grande empresário. Isso aí. E ela não se compara com o empresário que iniciou. Você quer se comparar com um grande empresário? Compara-se com ele no início. Quando ele metia a mão na massa, quando ele tinha o pequeno começo dele, ali quando ele não tinha pouco, quando tinha poucos funcionários. Exatamente. Agora você quer iniciar e quer se comparar com, querem se comparar com você agora na posição que você está. E aí, alguém viu o processo do Átila? Não. Viu de onde ele começou? Que aos 8 anos ele carregava, era caçamba de geladeira na cabeça? Então, se comparar hoje com o Átila... Bacia. Entendeu? Você quer se comparar com um grande empresário, mas se comparar com ele agora, depois que ele passou por todo o processo, não. Se compara com ele lá no início. Porque são poucos. Eu vou te falar assim, não vou falar que ninguém começa grande, porque eu posso estar errada. Pode ter gente que começa grande, sim. Mas a grande maioria começa pequeno. Então, não menospreze os pequenos começos, porque é dele que vão sair os grandes sucessos, os grandes resultados. Então, quem começa e valoriza aquele seu pequeno começo, ali, aquela coisa sofrida, claro que, como você falou, ninguém vai começar, né? A grande maioria não vai começar super, vamos lá, com organograma, com isso, com equipe formada bonitinho, mas um planejamento tem que ter. E aí, qual é o seu planejamento? Eu vou iniciar. Aonde eu quero chegar? Que essa sempre foi algo que eu aprendi com o Átila. Quando eu comecei a namorar o Átila, ele já sabia aonde ele ia chegar. E muitas das vezes, eu ouvia, eu falava assim, meu Deus, maluco, né? Ele é maluco. Eu falava... Por quê? Morando em São Gonçalo, né? Não tinha casa fixa, casa própria. Ele estava fechando o galpão dele, trabalhando para uma pessoa, entendeu? Tinha um carro humilde. E aí você para e vê assim, caramba, esse cara aí, esse louco, tá falando para mim que vai atingir o número tal. E em pouco tempo ele veio e falou assim, você tá vendo? Eu falei, é verdade. Então, assim, é você ter a visão de onde você quer chegar. Isso você sempre teve. Então, assim, ele tem, mas é aquilo. Eu tenho uma visão. E qual é o meu plano de ação para fazer aquilo acontecer? Que também tem muitas pessoas que vão acabar espiritualizando. Eu recebi uma promessa, eu tenho uma visão, vou sentar, vou esperar acontecer. Não pode. Faça tem que agir. Acontecer. Tem que Exatamente. agir. Essa palavra, agir. Então, Francine falou algo aqui que eu estou lembrando. Quando eu conheci ela, eu falava em uns números que era irreal para a minha realidade e totalmente irreal para a realidade dela. Apesar dela trabalhar em banco, ela ter acesso a uns números também que o banco movimenta, e eu falava, eu vou ter isso, eu vou poder, eu vou fazer. Porque a minha mentalidade já estava
ligada nesses números. Como fazer? Aí eu falei, como que eu faço? Como que eu faço? Eu vou trabalhar para alguém maior do que eu. Eu vou trabalhar para alguém que já conquistou o que eu quero conquistar. Vou trabalhar para alguém que tem 200, 300 funcionários. Eu vou trabalhar para alguém que tem uma frota de caminhão. Vou trabalhar para alguém que tem contadores dentro da empresa. Vou trabalhar para alguém que tem um galpão gigante. Porque aí eu vou o quê? Eu vou estar dentro desse ecossistema. E a importância de você estar dentro de um ecossistema para você construir o seu. E eu só saí de lá, por quê? Porque eu cresci muito, cresci e depois comprei uma outra empresa deles. Então, mas é o quê? Eu passei pelo processo. A minha mentalidade era uma mentalidade de dono, porque eu era funcionário durante 6 ou 7 anos, mas com a mentalidade de dono, era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu criava produtos, eu criava soluções, eu servia, eu estava ali o quê? No propósito de servir, disposto a fazer acontecer. Então, você que está aí, não se limite, faça mais do que o combinado, faça mais do que o que foi proposto, porque isso vai fazer você chegar, isso vai fazer você avançar, porque fazer mais do que o combinado é mentalidade de reino, não é puxar saco, não é ser aquele cara que está ali bajulando, não, é você fazer mais do que o combinado, é você mostrar o seu resultado, é você mostra o que é na prática. Então, faça até antes mesmo de você pensar, porque o pessoal pensa muito e faz pouco, pensa muito e se limita. Eu sempre tive essa frase. Eu li esse livro assim que eles lançaram, acho que tem mais ou menos, tem uns 10 anos atrás, acho que Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá. Então, pense grande e realize. Pense grande e faça. Exatamente. E assim, Átila, quando a gente fala em fazer mais do que se pede, não é só para o empresário, não é só para você que está empreendendo, que você está ali, que você tem que fazer a diferença, não. Isso serve para qualquer pessoa. Você que hoje é funcionário, você que é CLT, que você está ali prestando seu serviço, a gente costuma falar isso, né, para os nossos colaboradores, e é pura verdade. Você cumprir tabela, chegar no seu horário, fazer o que é da sua função, você vai estar fazendo nada além do que é a sua função, é a sua obrigação. Quem faz o algo a mais é quem se destaca, como a Átila falou. Não é puxar saco, não. É querer fazer, como a gente já falou, é ser intencional. O que você quer da sua vida? Você quer viver o resto da sua vida? Esses dias eu estava conversando com as funcionárias, eu falei assim, já viu aquela tiazinha que trabalha 40 anos ou mais lá no financeiro? Que no financeiro normalmente tem muito disso. Ela está super feliz, mas ela está 40, 50 anos fazendo a mesma coisa. É uma escolha dela, ok. E você quer? Se você não quer, você vai fazer além do que é prometido, do que é esperado. Aí eu trabalho no financeiro. Mas se alguém precisou de mim para fazer uma nota fiscal, se alguém precisou de mim para recolher um lixo, se alguém precisou de mim para eu servir um café quando chegou algum cliente, eu vou fazer, porque dar o que você tem de melhor é fazer a diferença. Então, quem faz a diferença chega longe. Quem faz a diferença, ela quebra a barreira. Quem faz a diferença, então, assim, não é só o empresário. Como você falou, você fez a diferença. Agora, imagine, se você lá atrás... Você já sabia onde você queria chegar, mas se você começasse a se comparar com quem era grande, olha a sua mentalidade. Eu vou trabalhar para alguém que é maior do que eu, porque eu vou estar dentro daquele ecossistema, eu vou estar aprendendo dentro daquele ecossistema para que eu possa ser grande também. Porque o que a gente muito vê é, eu quero isso, e aí eu vou me comparar. Eu vou trabalhar, vou servir? Eu vou fazer isso? Não, eu já quero começar aqui. Só que não, muitas das vezes você vai começar aqui, você vai engolir sapo, você vai passar por determinadas situações, sim, para você subir de nível. Porque até nesses processos, o seu caráter está sendo moldado. O seu caráter está sendo moldado e está vendo exatamente o que você está disposto a aturar. E é isso. Se você não está disposto a aturar lá no começo, você não vai aguentar a pressão lá em cima. Exatamente. Porque a pressão lá em cima é muito maior do que lá embaixo. Exatamente. É isso. Perfeito, Francine. Muito obrigado pelas suas palavras.
pelo seu tempo. Obrigada a você pela oportunidade. Enquanto muitos esperam o momento certo, muitos estão fazendo acontecer. Seja o que faça acontecer. Fé e coragem. Obrigado. Deus abençoe. Paz.